Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando você estar de pé, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Quantos irmãos procuram? Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente. Louvar a Deus pela vida do pastor e meu amigo, pastor Bruno. É sempre uma alegria poder estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que está aqui, presente de Deus para a minha vida, alguém que tem me acompanhado, que Deus abençoe sua vida. Nosso obreiro está aqui, pastor Jefferson, pastor Vitor, Deus abençoe. Nosso querido irmão, líder dos varões, tá? Deus abençoe a sua vida. Quando encontrar o texto, digo amém. Hebreus capítulo 6, versículo de número 13. Diz o seguinte: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é para eles o fim de toda contenda. E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou com juramento, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Feche seus olhos, curve a vossa cabeça mais uma vez. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Pedimos ao Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração, pois tudo o que nós queremos é ouvir a Tua voz falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento, sente adorando o Senhor. Vamos entrar na mensagem. Peço que domingo é sempre um dia mais puxado, hoje eu estou um pouquinho cansado, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor e aprender um pouco mais da palavra de Deus. De vez em quando meu olho começar a arder aqui, vai estar parecendo que eu estou chorando, não é emoção não. Talvez seja, né? Mas é porque chega esse tempo seco, meu olho fica um pouco irritado. Mas vamos lá. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus, e nós não sabemos quem é de fato de verdade, se foi Paulo, se foi Lucas, alguns afirmam, se foi Apolo, mas certo é que aqui nós temos alguns aprendizados para a igreja, para nós cristãos. Hebreus, ele nos ensina, tem como tema-chave o avançar rumo à maturidade, né? Aqui nós aprendemos alguns assuntos importantes para a igreja. Capítulo 1 ao capítulo de número 6, o escritor aos Hebreus, ele trata sobre a superioridade de Jesus, afirmando que Jesus é maior do que os profetas que o antecederam, dizendo que Jesus é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Arão. Do capítulo 7 ao capítulo de número 10, o escritor trata sobre um sacerdócio supremo, que é o sacerdócio de Melquisedeque, está no texto. Do capítulo 11 ao capítulo 13, o escritor fala de um princípio que é superior, que é a nossa fé. Em Hebreus nós vamos entender o que é a fé, nós vamos ver alguns homens brilhantes como Abraão, Enoque, que nos mostraram o tamanho da sua fé em obediência à palavra de Deus. E nós vamos falar nessa noite sobre a vida de um homem chamado Abraão. Quando nós lemos o texto, nós acabamos de mencionar, o texto do versículo 3 diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, se nós voltarmos um pouco no livro do Gênesis, capítulo de número 12,
Deus, ele faz uma promessa ao seu servo Abraão. E o texto diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. É interessante que Deus está ordenando, ou melhor dizendo, chamando Abraão a sair da sua terra, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, para ir para um lugar que ele nem sabia. Deus ainda iria dizer a Abraão qual seria esse lugar. Abraão agora possui uma promessa, não sabe como vai chegar ou quando irá chegar, mas ele entende que está caminhando debaixo de uma promessa de Deus. Interessante, o texto que nós lemos, só voltando no versículo 3, o texto diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Porque Deus, ele é o único que pode jurar por si mesmo. Porque a palavra de Deus não depende de confirmação ou da aprovação de homem nenhum. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus promete, ele se encarrega de fazer com que a promessa se cumpra no decorrer da caminhada. Talvez você não entendeu, vou repetir. Quando Deus nos promete alguma coisa, ele não precisa da confirmação do homem para que essas coisas aconteçam. Quando Deus nos faz uma promessa, ele não precisa da aprovação de homem nenhum, porque a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Ele detém todo o poder e autoridade. Quando Deus nos promete alguma coisa, talvez o homem não acredite, não aprove, mas foi Deus que nos prometeu, vai acontecer. Abraão está saindo da sua terra. Abraão está saindo da sua parentela, do seu lugar de conforto, de provisão, para caminhar em direção a uma promessa que ele nem sabe aonde chegaria ou quando chegaria. Mas interessante que a palavra de Deus para Abraão é: certamente te abençoarei, certamente te multiplicarei. Não é talvez, não é se der. O próprio Deus está falando: Abraão, sai, porque eu vou te abençoar. O próprio Deus está falando: sai, porque eu vou multiplicar. Isso aqui é interessante, porque Deus, ele está afirmando, ele não está dizendo se talvez. Quantas das vezes nós recebemos uma promessa de Deus, e talvez por causa da caminhada, ou por causa da dificuldade, ou por não saber como chegar e quando chegar, nós começamos a esmorecer no meio do caminho, começamos a pensar em desistir por causa das dificuldades, se esquecendo que quem está dizendo, quem nos deu a promessa, quem nos deu a palavra foi o próprio Deus. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Só que o escritor aos Hebreus diz que a questão não é o que Deus está prometendo, não é a grandiosidade do que Deus promete. A grande questão é se nós temos a paciência para esperar o cumprimento da promessa. O nosso problema é que nós até temos a promessa, mas muitas das vezes não temos a paciência de esperar o cumprimento da promessa. Quantos de nós recebemos promessas de Deus, mas no meio da caminhada desistimos porque está demorando demais? Porque está demorando demais. Então o problema não é quem está prometendo, o problema é que muitas das vezes nós não temos a paciência de esperar o cumprimento da promessa. Capítulo de número 12, Deus promete, capítulo de número 15 do Gênesis, Deus promete um filho a Abraão, dizendo que dele descenderia uma grande nação. Mas o cumprimento dessa promessa só acontece no capítulo 21, 25 anos depois do que Deus havia prometido.
Mas o texto diz, o escritor aos Hebreus, Abraão esperou, perseverou pacientemente e obteve a promessa. A maior promessa que a igreja tem é a vinda de Jesus. Essa promessa está acima de todas as coisas e de todas as demais promessas. Infelizmente, no decorrer da caminhada, muitos estão ficando para trás por causa da dificuldade do caminho. Infelizmente, no decorrer da caminhada, muitos estão ficando para trás por causa da dificuldade, da falta de paciência, da falta de confiança no Senhor. Nós precisamos entender, nós estamos caminhando debaixo de uma promessa, mas enquanto a promessa não se cumpre, nós continuamos adorando e servindo a Jesus. Enquanto a promessa não se cumpre, nós continuamos caminhando e adorando o Senhor. Lembra do capítulo 1 de Atos? Jesus faz uma promessa aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, recebam o Espírito Santo. O texto diz que logo após Jesus é levado em assunto aos céus. Interessante que quando Jesus vai, em vez dos discípulos permanecerem esperando o cumprimento da promessa de braços cruzados, o texto nos afirma que eles sobem ao cenáculo para orar. Porque eles tinham a promessa, mas enquanto a promessa não se cumpria, eles oravam pedindo o cumprimento da promessa. E o texto diz que eles permanecem ali orando a Deus pedindo cumprimento. Talvez você tenha promessa, mas por causa da caminhada, por causa do processo, muitos já desistiram do chamado de Deus. Muitos já desistiram do chamado do Senhor, do ministério, da vida espiritual. Tudo o que Deus nos promete, existe um processo, existe uma caminhada. Abraão sai da sua terra, leva um tempo. Abraão, te darei um filho. 25 anos depois nasce um menino. Eles já eram velhos. José, um processo. Davi, um processo. Tudo haverá um processo. Deus tira o povo do Egito dizendo: vou introduzir vocês na terra prometida, mas antes de chegar lá tem um deserto, tem um processo, tem as dificuldades. Isso faz parte da vida cristã, isso faz parte da caminhada do crente. Crente que não passa por adversidades, crente que não passa por deserto, desculpe, está vivendo o evangelho de forma errada, porque o evangelho que nós conhecemos de Jesus não nos isenta das dificuldades, mas nos garante a vitória nele. Deus está chamando Abraão, não o isenta da dificuldade, mas lhe garante certeza: eu vou te abençoar, farei de ti uma grande nação, sê tu, Abraão, uma bênção. Versículo de número 15, o texto diz: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão passa 25 anos para começar a ver apenas o início da promessa. Isaac nasce. Abraão não vê o cumprimento total da promessa, ele vê apenas o início. Mas ele vê Deus cumprindo aquilo que havia prometido. Porque eu volto a dizer, quando Deus promete, Ele garante. Quando Deus promete, Ele se encarrega de cumprir o que prometeu. Mas a minha condição, José, hoje não condiz com a promessa. Mas a minha realidade hoje não condiz com o que Deus prometeu. Quem disse que as promessas de Deus vão condizer com a nossa realidade hoje? Quem é que disse que o que Deus nos promete condiz com o que nós estamos vivendo hoje? Nem sempre. Ou melhor dizendo, nunca será. Deus promete a Davi: vai ser rei em Israel. É ungido e consagrado. Davi volta para o pasto para cuidar de ovelhas, porque ainda não era o tempo. Deus faz promessas, mas existe um processo. Existe uma caminhada. Mas nós não podemos perder o entendimento que quando Deus promete, Ele cumpre.
Versículo de número 16, o texto diz: porque os homens verdadeiramente juram pelo que é maior, e o juramento de confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Os homens juram por quem é maior, por quem é superior. Deus, ele faz um juramento baseado em si mesmo, na sua palavra, na sua autoridade. Talvez o que o homem promete não é confiável. Talvez aquilo que o homem fala nós não podemos confiar. Mas se Deus te prometeu, fica tranquilo, porque Ele se encarregará do cumprimento da sua promessa. Talvez aquilo que eu falo, talvez eu não seja capaz de cumprir. Mas Deus não. Descansa teu coração, o Senhor conhece as nossas necessidades. O salmista Davi, no Salmo 103, escrevendo, ele diz: o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ou tu acha que Deus não lhe conhece? Você pensa que Jesus não conhece o teu coração? Tu acha que o Senhor não conhece a tua necessidade? Ele conhece muito bem. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe do que nós precisamos. Melhor dizendo, Ele conhece a tua estrutura. Sabe até onde tu suporta. Sabe até onde tu consegue caminhar. Jesus me trouxe aqui para te dizer: permanece caminhando, porque Ele se encarregará do cumprimento das promessas na tua vida. Não desista por causa da caminhada difícil, por causa dos problemas, faz parte. O dia da luta, o dia do choro, o dia da dificuldade faz parte da caminhada. Lembra do que Isaías disse: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Não é se passares, é quando passares. Ou tu acha que nesse processo de caminhada, Abraão não passou por dificuldades? Abraão, pai da fé, também duvidou da promessa de Deus. Deus disse que daria uma grande nação a partir de Abraão. Mas ele olha para Sara: peraí, Sara, para a gente ter uma grande nação precisa nascer alguém de nós. Você já é velha e avançada em idade, eu também já sou. Como que isso vai acontecer? Sara, como ser humano, ela tenta entrar no meio para fazer a promessa se cumprir segundo a vontade humana, segundo o olhar humano. Diz Abraão: deita-te com a minha serva, daí descenderá uma promessa. O problema é que muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus a cumprir a promessa que Ele fez sobre a nossa vida. O problema do homem é que muitas das vezes nós nos enveredamos por caminhos que não foi Deus que nos colocou, tentando adiantar o percurso da promessa. Não, com Deus não funciona assim. Deus poderia muito bem pegar o povo de Israel e no estalar de dedo fazer o povo estar em Canaã, na terra prometida. Poderia ou não poderia? Com toda certeza. Mas Deus não isenta o povo do percurso, caminhada, do trajeto. Mesmo que não fosse os 40 anos, seriam 40 dias de caminhada no deserto. Mas é interessante que é nesse percurso que o povo vai conhecer quem Deus é. É nesse período de deserto que eles vão ver a água sair da rocha. É nesse período de deserto, de caminhada, que eles vão ser alimentados com pão do céu. É nesse percurso de caminhada que eles vão ver águas amargas se tornarem doces para saciar a sede do povo. Porque existem experiências que nós só vamos viver quando nós passarmos pelo deserto de Deus. Nós só vamos conhecer certas coisas em Deus à medida que nós estivermos caminhando com Ele, passando por deserto, passando por dificuldade, passando por dia difícil, mas em tudo adorando a Ele. Faz parte da caminhada. Aí o escritor aos Hebreus diz, versículo 17: Deus, para mostrar a imutabilidade do seu propósito,
Ele fez com juramento, e duas coisas em Deus são imutáveis. Não muda. Primeiro, a sua promessa. Segundo, o seu juramento. Volto a repetir. Isso é imutável em Deus. Passe o tempo que passar, haja o que houver, enfrentemos o que seja necessário enfrentar. Venha os dias maus, venha os dias difíceis, venha as circunstâncias adversas, a promessa de Deus estará sobre a nossa vida. O juramento de Deus estará sobre a nossa vida, independente de quais sejam as circunstâncias que a igreja vivencia aqui nessa terra. Nós estamos caminhando debaixo da promessa de Deus, entendendo que Deus não falha, não muda, Ele é imutável na sua promessa, independente do que o mundo diga, independente de quais sejam as circunstâncias lá fora. A igreja não caminha segundo a direção de homens, não. Nós caminhamos segundo a direção de Deus. E a palavra de Jesus para a igreja é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós estamos caminhando debaixo de uma promessa. Nós estamos caminhando debaixo de uma palavra. Quem foi que deu a ordenança? Foi Deus, continua caminhando. Quem foi que te chamou? Foi Jesus, continua caminhando. Quem foi que te fez a promessa? Foi o Senhor, permaneça caminhando. No tempo certo ela vai acontecer. No tempo certo as promessas acontecerão. Não abra mão das promessas de Jesus. Talvez o diabo está querendo confundir a sua mente, dizendo: isso aí não vai acontecer, para com isso. Quantas das vezes a nossa própria mente entra em conflito, pensando: mas como? Quando? De que forma? De que maneira? Existem momentos da vida que nós até queremos desistir da caminhada cristã, queremos sair da igreja, queremos desviar, porque não vemos nada acontecer. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que a esperança no cumprimento das promessas de Deus é como uma âncora segura e firme para a nossa alma. Sabe, aqueles dias difíceis que nós enfrentamos, dias de dificuldades que nós enfrentamos, nós não desviamos, porque existe uma esperança dentro de nós, existe uma esperança na nossa alma que nos segura na presença de Deus. Essa esperança é validada pelo Espírito Santo, essa esperança é validada pela própria palavra de Deus. É por isso que nós não nos desviamos. É por isso que na caminhada cristã, na salvação eterna, dias difíceis, há momentos de dificuldades na nossa vida, há dias que só Jesus na nossa causa, mas o Espírito Santo está soprando na nossa alma: não para. O Espírito Santo está soprando no nosso espírito, dizendo: não desiste, vai valer a pena. Continua caminhando, se esforça mais um pouquinho. Jesus está voltando. O Espírito testificando no nosso espírito, gritando na nossa alma: ora vem, Maranata, vem Jesus, nós estamos aqui te esperando. Esse é o clamor do Espírito e da igreja. Os dias estão difíceis, mas o Espírito está testificando a nossa alma: ora vem Jesus, nos ajuda, nos fortalece, nos dá graça. Nós dependemos dessa presença do Espírito Santo. Não perca a esperança da vinda de Jesus. Tem muita gente ficando na caminhada porque não consegue mais esperar em Deus. Tem muita gente ficando à beira do caminho porque perdeu a esperança.
Ela é âncora para a nossa alma. É o que firma os nossos passos. É o que firma e fortalece os nossos pés. Se coloque de pé. Eu não vou me delongar mais. Em quem está a sua esperança? Quem é a sua esperança? Diante das dificuldades, quem é a sua esperança? Diante dos dias difíceis, quais são ou qual é a sua esperança? Em quem você está esperando? Em quem você está confiando diante dos dias difíceis? O que é que está sendo gerado no seu coração, dentro da sua alma? Qual é a voz que está gritando na sua mente, no seu coração? É a voz de Jesus? Continua caminhando, continua vencendo, continua avançando, continua crescendo. Quem é a sua esperança? Em quem você está confiado? É nesse mundo terreno? É na voz do homem? Ou é na voz de Jesus que te fez uma promessa? Em quem é que você está seguro? É nas notícias dos jornais? É nas circunstâncias terrenas? Ou é na voz de Deus que está mandando você avançar? Quem é que você está crendo? Em quem você está ouvindo? Quem é que te fortalece? Quem é que te sustenta? São as boas notícias ou é a voz de Jesus? É as circunstâncias boas ou é a promessa de Deus? Enquanto nós estivermos caminhando debaixo da promessa de Deus, nada vai nos arrancar da presença dele. Os dias difíceis virão, as tempestades virão, mas nós continuaremos firmados na palavra de Deus. Existe uma promessa sobre a igreja. Nós não estamos caminhando sozinhos, não. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Existe uma promessa de Deus sobre a tua casa. Existe uma promessa de Deus sobre a tua família. Nós estamos caminhando debaixo dessa palavra. Nós estamos caminhando debaixo dessa promessa. Jesus conhece a tua necessidade. Jesus sabe quem você é. Feche seus olhos aí onde você está. Curve a vossa cabeça. Eleva o seu pensamento a Deus. Qual é a sua necessidade? Que você precisa que Deus intervenha hoje. Qual é o milagre? Qual é a porta aberta que você precisa hoje? Se o Senhor quiser, Ele pode abrir essa porta nessa noite. É salvação, é porta aberta, é providência, é milagre, é cura. O dono da bênção está aqui nesse lugar. Feche seus olhos nessa noite, quero orar com você. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós estamos aqui diante do altar do Senhor, entendendo o direcionamento que o Senhor dá à igreja nesta noite, que nós estamos caminhando debaixo da promessa do Senhor, que nós estamos caminhando debaixo da Tua palavra. Ah, Jesus, aqui estão os Teus filhos, Pai.
Quantas das vezes, Senhor, nós enfrentamos o dia mal, as circunstâncias difíceis, mas Espírito Santo, nós queremos pedir ao Senhor, não abra mão de nós. Segura na nossa mão, Jesus. Firma os nossos passos. Alegra a nossa alma, fortalece o nosso espírito, porque nós somos carentes da presença do Senhor. Aqui há vidas sedentas por Tua presença, a começar de mim. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, amigo Espírito Santo. Nós queremos clamar a Tua presença sobre a igreja na noite desse dia. Nós queremos suplicar a graça, o favor, a misericórdia do Senhor. Não nos deixa parar por causa da dificuldade da caminhada, mas nos sustenta. Nós precisamos do Senhor. Tu és a nossa esperança e a nossa salvação. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos ao Senhor, permanece conosco e abençoa os teus filhos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Alguém nessa noite quer reatar a sua aliança com Jesus? Não posso sair daqui sem fazer esse convite. Você que talvez por causa da caminhada, o problema do caminho, te fez esmorecer um pouco, mas você quer reatar a sua aliança com Jesus, eu te convido à frente, quero orar por você. Aleluia. Talvez você quer aceitar a Jesus, quer reatar a sua aliança com Ele. Não desista da caminhada. Há dias difíceis, sempre haverá. Mas o Senhor é conosco. O Senhor é com a igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.